A Cor da Cultura. Uma parceria. Petrobras. CEPIR, MEC, Fundação Cultural Palmares, Cidan, TV Globo e Canal Futura. Uma lenda africana conta que certa vez Ogum, guerreiro benfeitor e capaz de salvar muitas vidas, mas também destruidor de reinos, chegou a uma aldeia onde ninguém falava com ele. Sempre que se dirigia a um morador, só recebia o silêncio. Pensando que estavam todos zombando dele, Ogum ficou furioso e destruiu a aldeia. Mais tarde, Ogum descobriu que aqueles moradores faziam voto de silêncio e se arrependeu do que fez. Desde então, o deus da guerra jurou ser mais cauteloso ao continuar protegendo os mais fracos e todos aqueles que estivessem sofrendo discriminações e qualquer tipo de perseguições injustas. No Orum, o universo, como no Aie, a terra, a luta dos negros contra as injustiças contou com corajosos guerreiros. Segundo o dicionário Aurélio, quilombo é uma palavra de origem quimbundo, que quer dizer recinto murado, campo de guerra, povoação, associação guerreira. Pode significar também esconderijo, aldeia, cidade ou conjunto de povoações em que se abrigavam escravos fugidos. Mas nem todos os sentidos possíveis de uma palavra aparecem nos dicionários. Vamos começar pela origem do termo quilombo. Esse termo começa lá na África, ao norte de Angola, por aí assim, entre Angola e o Zaire atual, para designar acampamento de guerreiros. Mas no Brasil, essa palavra começou a designar ajuntamento, reunião, aldeamento de negro fugido. E como tal, como ajuntamento de negro fugido, existiu durante todo o tempo da escravidão, em todo o território brasileiro. Até eu vou mais adiante. Quilombo existiu em todo o território da América. Onde houve escravidão, sul dos Estados Unidos, América Central, América do Sul, Uruguai, Argentina, onde está hoje o Paraguai, onde quer que houvesse escravidão, aí tinha quilombo. Isso quer dizer que a história da escravidão é inseparável da história da luta contra a escravidão. Não há escravidão pacífica. Para um escravo do Brasil colônia, quilombo era um lugar onde o negro podia viver longe do açoite, do tronco, da tortura, onde o trabalho coletivo na agricultura e a organização social eram semelhantes aos que eram realizados na África. Um modo de vida alternativo à sociedade colonial escravista, onde só se podia chegar através da fuga. O próprio ato de fugir já dá um grande prejuízo ao senhor, já é um ato de sabotagem do trabalho escravo, E o quilombo, ele se torna no Brasil, por exemplo, no século XVII, a partir do século XVII, com o Quilombo dos Palmares principalmente, uma questão de segurança nacional. Os quilombos, quando eles puderam se tornar um pouco maiores, que aconteceu aqui e ali, se tornaram sociedades alternativas à sociedade escravista. Era outro tipo de sociedade, outro tipo de organização, outra maneira de produzir, outra forma de exercício do poder político e, obviamente, também outra cultura, outra maneira de usar a língua, enfim. Então, o quilombo, ele não é apenas um ajuntamento de escravo fugido. Ele é a criação de uma alternativa concreta
à sociedade escravista colonial brasileira, americana e assim por diante. Quilombo é um núcleo de resistência que tem uma importância muito grande, não só para os descendentes de africanos no Brasil, como uma referência, portanto, um sinal de referência de liberdade possível, de ruptura possível com a escravidão, mas também é uma demonstração da possibilidade de organização sociopolítica independente que o africano possuía. Eu acredito que desde quando o povo chegou aqui, ou nas senzalas, não é? Eles trouxeram sua religiosidade. Agora, eu acho que foi na situação de quilombolas que eles começaram essa recriação. Porque foi aí que eles tiveram oportunidade de poder ser um pouco o que eram na África. Então, aí daí vieram as recriações. E conforme o local em que eles se encontraram, conforme o ambiente, conforme o tipo de vegetação, né, como eram as estações do ano, eles recriaram, né, seu jeito de viver e sua forma de interagir com esse ambiente. E a religiosidade de base africana, não é, de matriz africana, tem a ver com essa interação com esse ambiente. Então daí que vieram essas recriações, esses jeitos. Quem lembrava uma coisa, quem lembrava outra, e aí se juntaram. Os quilombos se espalharam por vários lugares: Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então o quilombo não é um núcleo homogêneo, fechado, somente com os africanos escravizados que conseguiam fugir das fazendas e para lá se alojavam e ficavam escondidos dentro do mato, isolados do mundo. Não, os quilombos trocavam com a cidade, comerciavam, inclusive, produtos com a cidade. Precisavam sobreviver, adquirindo produtos e fazendo comércio. Então, o quilombo ele é uma espécie de experiência não só intercultural, uma experiência de gestão socio-organizativa muito importante, mas também é uma experiência multilinguista, né? Muito forte. Então, ele é mais do que um exemplo de resistência, ele é, para a diáspora africana, para toda a experiência dos descendentes de africanos fora da África, uma referência sociopolítica muito grande. Inclusive, uma demonstração que vem enriquecer ainda mais a autoestima da população afrodescendente, de que ele é capaz de organizar politicamente sociedades, não só escolas de samba, mas também grandes núcleos comunitários, como aconteceu com os quilombos, que ainda preservam essa unidade por todo o Brasil. Isso é devido, eu acredito, a um conhecimento anterior que traziam com eles, de quê? De saber cultivar a terra, um conhecimento de metalurgia, um conhecimento de vimaria, para fazer, né? E um conhecimento básico de organização, como grupo, como comunidade. Acredito que eles tinham condições, teriam que ter condições especiais para fazer isso, né? Não é qualquer um que consegue chegar e se estabelecer em coisa. O maior exemplo que a gente tem disso é o quilombo mais conhecido, né? Que é o conjunto de quilombos chamado Palmares, né? Que chegava a fazer negócios com equipamentos de agricultura da época, né? Que eles produziam lá. Quem organizou Palmares foi Gangazumba. Então, o mérito histórico de organizador é dele. Quando o Zumbi chega para assumir o comando, Palmares já era um estado.
uma sociedade, né? E, portanto, esse mérito coube a esse Gangazumba, né? Segundo, Gangazumba também é conhecido, e essa história se sabe quase que em detalhe, é conhecido pelo conflito que ele teve com Zumbi. Os dois chefes se desentenderam, Gangazumba bem mais velho, Zumbi bem mais novo. O desentendimento foi a propósito do desmanche de Palmares. Gangazumba aceitava o desmanche de Palmares. Ele fez um acordo, por proposta do rei de Portugal, em que Palmares desmanchava. E os quilombolas iam viver em terras doadas pelo governador de Pernambuco. Zumbi não aceitava o desmanche de Palmares. Bom, os dois se deram mal, porque nenhum dos dois venceu a batalha final. Gangazumba, a experiência dele de se submeter ao governador de Pernambuco, deu em escravização dos quilombolas, né? Chegou um ponto que caiu todo mundo escravo outra vez. E Zumbi, se pode dizer que depois de dezenas de vitórias militares, também fracassou porque Palmares acabou destruído quando ele atraiu o exército pernambucano para a guerra fixa. Na guerra fixa, ele perdeu. Zumbi esteve à frente de Palmares durante 19 anos. Sua última batalha aconteceu em 1694. O exército colonial, com mais de 10.000 homens armados com canhões, destruiu Palmares. Zumbi conseguiu fugir, mas foi preso e morto a tiros e punhaladas em 20 de novembro de 1695, data em que hoje se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. Zumbi, eu tenho assim como se fosse meu grande ídolo, né? Tem até uma musiquinha que eu gosto muito de cantar quando eu estou nas atividades, que me traz assim muito viva a presença de Zumbi, pela história que ele tem. E sempre eu digo para os companheiros, né? Eu tenho ele assim, Zumbi, Negro Cosme, eu tenho como um ídolo, né? Um grande mártir, né? Da história quilombola no Brasil, e eu sempre me espelho muito nele. E meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. E meu pai quilombo, dizem que Zumbi morreu. Zumbi está vivo em quem luta como eu. Quilombos são negros numa grande união, lutando com forças contra a discriminação. E meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. E meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A minha luta é todo dia e toda hora. Todo esse conjunto de resistências, a religiosa, a artística, a socio-organizacional, quer dizer, religiões afros, a música, a dança, as performances, a culinária e os quilombos, você pensar esse conjunto de práticas como resistências e pensar os vestígios, ou a preservação dos vestígios como forma de resistência também, tudo isso hoje tende a convergir para o que nós chamamos de movimento negro, e que eu até gostaria de pensar no plural, movimentos negros, que se expandem por todo o país. Então, o movimento negro, ou os movimentos negros, eles hoje vivem uma transformação de qualidade muito grande. Se sai do momento meramente, digamos, reivindicativo para o momento qualitativo superior, onde se apresentam propostas novas, não só se denunciam as situações de vitimização a que foi acometida toda a população de origem africana no Brasil, mas hoje se constrói um programa político. Quando eu nasci, né, no meu quilombo, parte das culturas, a religiosidade, tudo isso já estava praticamente sendo esquecido, entendeu? Então, quando eu me entendi já
com a idade de 13, 14 anos, eu comecei a participar de algumas atividades dentro do quilombo, em outros quilombos mais próximos, como por exemplo Santo Antônio dos Pretos, que conseguiu manter, né, essa cultura ainda muito viva, é muito forte ainda, a questão do bumba-boi, o tambor de crioula, o candomblé, né, a umbanda. Quando eu entrei no movimento negro, comecei a participar das atividades em São Luís, a convite da sociedade, do CCN. Eu comecei, né, a ouvir a história do nosso povo, realmente, como ela é contada de fato, e como ela é a forma verdadeira dela, que exatamente aquilo que eles passavam para a gente não era verdade. E quando eu comecei a ouvir essa história, então eu comecei a refletir e vi que realmente eu teria que tomar um outro rumo e lutar por um povo que vive sofrendo, né, que para a sociedade é pior dos piores, né, que nós sabemos que nesse país ele é dividido entre camadas, né, classe média, classe alta e os miseráveis. E dentro dos miseráveis estão os negros. Infelizmente, a sociedade coloca isso, né? E se você vê infelizmente, quando a gente vê as piores coisas que acontecem no Brasil, no mundo, você vê que a grande parte do povo que sofre esse preconceito, a miséria, o abandono, são marginalizados, infelizmente, é a nossa classe. A colonização de Maragogipe, ela começa na segunda metade do século XVI. Então, a partir de 1557, o primeiro engenho já é construído lá naquela região. E assim, eu sou professora de História e já trabalho, antes mesmo da Lei 10.639, né, que foi criada em fevereiro de 2003, a gente já tem essa preocupação de resgatar a cultura africana, né, resgatar os valores e a identidade do povo afro-brasileiro. E a gente vem trabalhando muito, já vinha desenvolvendo o trabalho nas escolas, de estudar junto com a gente, contextualizar. A gente não pode falar de colonização do Brasil sem falar de Recôncavo, sem falar de Maragogipe. Então, quando a gente contextualiza, a gente vai estar contando a nossa história. Não se pode valorizar aquilo que não se conhece. Como que os estudantes eles podem valorizar a sua cultura, o seu povo, se ele não conhece a sua identidade? Para a gente implementar a Lei 10.639, a gente precisa fundamentalmente ter uma estrutura. Precisa de professor capacitado, precisa de material didático para que os conteúdos, né, sejam desenvolvidos com competência. Enfim, porque senão a lei não passa de letra morta. Né? Faz de conta que implementa, mas implementa de uma forma tão distorcida, se não houver essa preparação, que a emenda sai pior que o soneto. Né? A Balaiada também é um capítulo, assim, talvez um dos maiores capítulos da história do povo negro, quando o Maranhão vivia em 1830, na década de 1830, um quadro terrível, né? Que a gente pode fazer algumas comparações com o de hoje, mas era bem pior. Além da escravidão, tinha assim, uma corrupção galopante, abuso de autoridade, né? E sem contar a história do pega, né? Que as pessoas eram pegas na marra para ir participar de outras guerras, de outras revoluções que tinha por esse país afora. Então tinha uma revolta na Bahia, no Pará, e aí pegavam o pessoal aqui, né, para participar dessas guerras. Dentro desse quadro terrível de muita insatisfação política no Maranhão, é que vai surgir a Balaiada, que é uma guerra também voltada para defender a terra. O governo, que na época não era o Dom Pedro II, que não tinha assumido ainda, eles organizam várias tropas para vir acabar com a Balaiada. E colocam no comando o Luiz Alves Lima e Silva, né, que mais tarde seria condecorado como Barão de Caxias, porque os balaios eles se concentram na cidade de Caxias, lá aqui no Maranhão, que é o quartel-general, onde os balaios, além de ocuparem, eles tomam o poder e pegam a riqueza e distribuem entre os pobres. E essa guerra ela é muito sangrenta, porque o Duque de Caxias, que na época era o Luiz Alves, ele cria um verdadeiro ódio de Cosme
porque ele perdia todos os embates com o Cosme. Tanto é que o Caxias vai chamar o Cosme de feiticeiro, além de outros nomes terríveis que ele chama, né, Facínora, Vil, né? Onde ele carregava mais era a questão do feiticeiro. Ele dizia que o Negro Cosme era feiticeiro. E segundo os pais de santo hoje, aqui do Maranhão, que eu já fiz essa consulta, o pessoal acha que o Cosme era protegido por Ogum, que é o orixá da guerra. E é uma história muito importante. E quando a gente vai para a escola, acontece a história, a gente percebe que as crianças negras, os jovens negros, vão ter uma outra atitude a partir disso. Uma atitude de dizer assim, eu tenho uma história. E eu sou gente, porque eu tenho uma história, né? Minha história não é a partir do branco, né, que conta da sua forma, do seu jeito, né? É a partir do nosso resgate histórico que nós vamos realmente ter a nossa emancipação. Os quilombos, eu acho que à medida que a gente resgate a história desses quilombos, a gente vai resgatar a verdadeira história da formação do povo brasileiro. Por causa de uma abertura, né, um processo de abertura que foi iniciado na nossa sociedade, nós temos tido oportunidades de nos mostrar e de ser sujeitos. E eu sempre digo, não dá mais para ser objeto de pesquisa e de estudo. Nós temos que ser sujeitos de nossa história, sujeitos de nossa fala, sujeitos de nossas origens, de nossa ancestralidade, de nossa visão de mundo, de tudo. Nós temos que falar de nós mesmos. Nós não podemos mais aceitar que venham falar sobre nós, porque aquilo que não entendem sobre nós, colocam qualquer coisa no lugar. Nós é que temos a propriedade e que temos que falar sobre nós. Eu sempre digo, não aceito mais ser objeto de pesquisa e de estudo. Eu tenho que ser sujeito de minha fala, sujeito de minha história, sujeito de minhas origens, sujeito de minha ancestralidade. E é isso que eu acho que toda criança negra hoje, que eu quero que vá, busque, procure sua avó, procure seu avô, procure seu tio, procure um vizinho mais velho, procure alguém que possa falar, né, dos tempos de ontem, como era. A gente tem que resgatar muita coisa, muitos valores que ficaram lá atrás. Esses valores de solidariedade, de fazer coisas juntos, de construir coisas juntos, isso é bem nosso. A gente ficou muito solto. A gente tem que voltar a aprender a fazer a massa, fazer o tijolo para construir uma casa. Isso querendo dizer, fazer as coisas junto para aprender a crescer junto. A gente ficou muito individualista. E a gente tem que largar essa coisa do individualismo de lado e pegar o que é coletivo, o que é... Entende? Esses são jeitos negros de ser. E acho que é aí que a gente vai reconstruir essa nossa história, esse nosso jeito de tocar para frente. E eu acho que a gente tem muita coisa a conquistar. Uma parceria. Petrobras, CEPIR, Cidan, TV Globo, Canal Futura.